A prática perigosa e ilegal de pegar rabeira em ônibus tem gerado preocupação em Ribeirão Preto. Além de colocar vidas em risco, a situação tem resultado em casos de violência contra motoristas. As marcas no rosto de Antônio já estão quase sumindo, mas as feridas psicológicas vão deixar cicatrizes profundas. O motorista foi agredido ao descer do ônibus para alertar um adolescente que pegava a rabeira. Todos os motoristas da empresa da Rápido Oeste Transcorp, eles têm medo de falar uma coisa, porque se falar uma coisa é agredido mesmo. Eu arrisquei falar ainda, levei uma pedrada nos olhos, né? Mas também não falo mais nada não. E vão deixar quieto isso aí, porque é difícil, os motoristas tudo têm medo. Alguns ainda falam uma coisa para os moleques, mas eu também falava, né? Agora não falo mais não, porque a empresa também aconselhou a não mexer com essas crianças aí, que esses meninos aqui são tudo violentos. Realmente são violentos, são brutos, sem educação. Parece que é filho criado sem pai, né? Mas é isso aí. Então nós estamos aí trabalhando, até com medo, né? A gente fica vendo as pessoas quebrando o patrimônio da empresa, a gente fica triste de não poder fazer nada. Esse é apenas um dos vários casos de agressões que os condutores de coletivos urbanos frequentemente enfrentam em Ribeirão Preto. Em agosto do ano passado, um motorista foi atacado por um homem com uma barra de ferro. A briga teria ocorrido após uma discussão no trânsito. O cara aqui também agredindo, ó. Fica quieto, Ó. O cara tá me agredindo aqui, ó. Muitos desses ataques são motivados por adultos e adolescentes que se aventuram pendurados na traseira dos ônibus. Além da violência, o patrimônio também é afetado. Toda essa situação acaba afastando os profissionais do trabalho. Teve casos aí de colegas nossos que teve que afastar. Ele não tinha nem condições de vir trabalhar, com medo de ser agredido. E aí a gente pede segurança. A prática de pegar rabeira é perigosa e considerada ilegal, mesmo sem ser tipificada no Código Brasileiro de Trânsito. Os riscos de lesões graves, quedas e até morte é alto. Em Ribeirão Preto, a Câmara Municipal chegou a aprovar um projeto que proibia a conduta, mas a medida foi vetada pelo Poder Executivo. Foi identificado pela administração à época que esse mecanismo tem que ser executado pela administração e não pelo legislativo. Por isso que foi embargado essa lei. Mas agora a gente, com uma nova administração, a gente visa essa parceria a fim de melhorar a situação dos motoristas de transporte coletivo. A prática é comum em vários bairros de Ribeirão Preto. Segundo o supervisor do Departamento de Trânsito da RPMOB, os adolescentes chegam a se reunir em pontos específicos para pegar rabeira. Para ele, essa conduta já se tornou uma espécie de modalidade esportiva. A gente já percebeu que isso não é um meio de transporte, sim um esporte para eles. Eles visam a adrenalina, eles publicam em redes sociais, tem muitos relatos dessas rabeiras, essas práticas nas redes sociais, e o que a gente tenta fazer é orientar tanto eles quanto os pais deles a conscientização que é uma prática que pode causar acidentes, pode causar prejuízos físicos e prejuízos financeiros, tanto à operação de transporte quanto à própria pessoa que pega a rabeira. Na nova frota foi colocado um dispositivo nos ônibus que acionaria a GCM ou Polícia Militar mais rapidamente, caso houvesse algum perigo ou o condutor visualizasse pessoas pegando rabeira. Mas, segundo o secretário-geral do sindicato, o aparelho não tem ajudado. Temos relatos de alguns colegas aí que foi acionado e não teve êxito, infelizmente. Era um botão para dar um apoio, para ajudar o motorista, mas não teve êxito até o momento. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. No nosso núcleo de jornalismo, para a gente falar mais sobre isso, está o Rodrigo Sanches, sociólogo, cientista político. Sanches, bem-vindo aqui mais uma vez. Além dos riscos de acidentes, a reportagem destacou também o aumento na violência contra os motoristas de ônibus. Como você analisa essa relação entre a prática de pegar rabeira e a agressão a esses profissionais? Ótima tarde, Sanches. Boa tarde a todos. Sem dúvida, né? O que a gente percebe é que essa prática está gerando uma série de problemas, sobretudo o risco para os motoristas, né? A agressão física. Isso ocorre porque os motoristas são responsáveis, né, pela condução, têm responsabilidade sobre os passageiros, sobre o trânsito em geral, e que ao coibir, né, ao repreender, né, essas pessoas que estão pegando rabeira, acabam sofrendo uma agressão, né? Essas pessoas não querem ser repreendidas, né? Então isso está gerando um problema e um temor, né,
para que o motorista execute seu trabalho de forma segura. Sanches, por que a prática de pegar rabeira em ônibus se tornou tão frequente em Ribeirão e há um perfil predominante entre esses praticantes? Sem dúvida, pelo que a gente está acompanhando nessa reportagem e outras, né, que nós já tivemos ao longo desses anos, o perfil de jovens, muitas vezes adolescentes, que encontraram uma maneira de se divertir, porque não é um transporte, né? Não estão usando isso como transporte, estão usando isso como divertimento, né? Uma forma de se divertir, de lazer, e que é perigosa e é legal, né? O senhor concorda com essa tese aí, até do pessoal do Departamento do Transporte da RP Mob, afirmando que me parece ser ali até uma modalidade esportiva, né? Esses jovens praticam ali, se desafiam. Como essa visão pode influenciar no comportamento desses adolescentes? É uma característica comum da adolescência de não ter limites, né? De ter que colocar uma competição entre eles para ver quem consegue pegar o maior número de rabeiras ou andar o maior número de tempo, quilômetros, e essa competição gera para eles essa adrenalina arriscada, perigosa, ilegal, mas que no universo desses jovens isso é uma coisa legal, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa interessante e que acaba pondo em risco a vida deles e de outras pessoas, né? Esse é o ponto que eu já queria abordar com você então, porque na cabeça do jovem ali, né, uma adrenalina boa, não tem risco, mas errado isso porque tem risco e muitos riscos, né, Sanches? Sem dúvida, né? Tem o risco dele, né, do próprio jovem que está andando, que pode, nós já tivemos um caso em 2023 de morte, caiu, né, um adolescente caiu, ele pode ter a morte, pode ter uma fratura, e pode pôr em risco outras pessoas, né? Se ele cai, ele derruba um motociclista, ele tem outros condutores, né? Então tem um risco físico, tem um risco patrimonial, porque eles também acaba depredando o ônibus, acaba batendo em alguém, então, ou seja, tem um risco patrimonial também, né? E além da violência contra os motoristas, ou seja, tem uma série de problemas relacionados à rabeira. Agora, passou da hora de ter uma legislação, uma fiscalização que realmente faça esses jovens pararem com isso? Qual o caminho deve ser seguido na sua análise? Olha, como foi dito na própria matéria, é ilegal, mas não há uma matéria específica, né, no Código de Trânsito. O que você pode ser feito é a apreensão da bicicleta, por exemplo, que é um caso de condução agressiva, que depois você vai poder retirar com multa, pelo menos você consegue tirar de circulação, né? E a multa acaba atingindo essas pessoas, mas se for menor, os pais têm que responder por questão patrimonial, né? Se for um ato infracional, também vai ter um desdobramento dessa questão, no caso de violência, né, contra os motoristas, né, e os adultos também. Agora, a fiscalização, a apreensão da bicicleta, tem que encontrar maneiras de fazer esse tipo de prática ser eliminada, porque põe em risco a vida dessas pessoas, do trânsito em geral, né, do patrimônio, dos motoristas, de todo mundo. Sociólogo e cientista político Rodrigo Sanches, agradeço a sua presença mais uma vez aqui com a gente. Bom fim de semana, Sanches, e até mais. Obrigado, igualmente.